sob a graça e a proteção do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador de todos os homens, declaro aberta a reunião solene em homenagem aos desaparecidos políticos que lutaram contra a ditadura militar do Brasil. Requerimento número 3609/2016, de autoria da vereadora Marília Arraes. Para compor a mesa dos trabalhos dessa reunião solene, convido o senhor Edival Nunes Cajá, sociólogo, ex-preso político, presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa e coordenador do Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça. Convido, nesse momento, o senhor Reginaldo Quirino, coordenador da Central de Movimentos Populares de Pernambuco, CMP. Convido o senhor Tiago Santos, presidente do Sindicato dos Operadores de Telemarketing de Pernambuco, representante da diretoria estadual do Partido Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Convido o senhor Davi Lira, presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco. Convido o senhor Marcos Vinícius, coordenador-geral da União dos Estudantes de Pernambuco, UEP. Convido a excelentíssima senhora vereadora Marília Arraes, autora do requerimento. Nesse momento, convido a todos para que possam, de pé, ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Teu futuro
Nesse momento, convido a excelentíssima senhora vereadora Marília Reis para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Companheiras e companheiros, boa tarde. Primeiramente, fora Temer. Quis o destino que nossa sessão solene de hoje se desse num dia tão terrível para a nossa história. E tudo isso só nos deve impulsionar para a luta. É realmente um momento muito triste e todos nós temos que contar tanto essa história que nós vamos discutir hoje, quanto a que nós estamos vivendo no momento. Então, nós estamos fazendo parte da história do Brasil e temos uma grande responsabilidade com ela. Vou iniciar meu pronunciamento, que eu optei por fazer lido pela importância e pelo caráter formal da sessão solene de hoje. Querer a justiça não é querer a revanche. Os revanchistas apenas reformam erros, enquanto os que lutam pela justiça fazem avançar o processo de redemocratização, que no Brasil ainda é essencialmente formal, ao sustentar um modelo econômico que gera milhões de miseráveis. O reconhecimento pelo Estado dos direitos dos brasileiros mortos no decorrer do regime militar marcará um avanço no processo de redemocratização. Avanço no qual temos a convicção, sabemos conquistar com maturidade e responsabilidade. Este texto foi escrito pelo meu avô, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e está na apresentação do livro Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos, a partir de 1964, publicado em 95, cuja autoria conjunta é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Instituto de Estudo da Violência do Estado, e do Grupo Tortura Nunca Mais, nos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco. Apesar de ter mais de 20 anos, ele é extremamente atual e traduz com exatidão a luta vivenciada diariamente pelas famílias e amigos dos desaparecidos políticos do Brasil e, em especial, de Pernambuco e do Recife. Há várias maneiras de narrar a história de um país. Uma visão sempre esquecida, conhecida como a ótica dos vencidos, é aquela forjada pelas práticas dos movimentos sociais populares, nas suas lutas, no seu cotidiano, nas suas resistências e na sua teimosia em produzir outras maneiras de ser, outras sensibilidades e outras percepções. É desta história que vamos falar um pouco hoje. De uma história onde a subjetividade dominante, apesar de seu poderio e tentativas, não consegue silenciar ou ocultar. A memória histórica oficial, entre aspas, é um lado perverso de nossa história, produzida pelas práticas dominantes para apagar os vestígios de seus opositores, vão deixando ao longo de suas apagar os vestígios que seus opositores vão deixando ao longo de suas experiências de resistência e luta, no esforço contínuo de exclusão dessas forças sociais como sujeitos que forjam a história. A ditadura militar
implantada por meio do golpe de abril de 64, desde seu início, cometeu atrocidades contra o povo e a nação brasileira. Foi deposto o governo legitimamente eleito pelo voto popular e revogado seus atos em prol da reforma agrária e contra a remessa de lucros das empresas estrangeiras obtidos no território nacional. Milhares de pessoas foram presas, torturadas e tiveram seus direitos políticos cassados. Os fundamentos da doutrina de segurança nacional foram suficientes para aniquilar o estado de bem-estar. Segundo essa doutrina, o principal inimigo estava dentro do próprio país e devia ser procurado entre o povo. Para defender o estado de segurança, justificava-se a violação aos direitos constitucionais e da pessoa humana. A férrea censura à imprensa impedia que a maioria do povo tivesse acesso às informações. Enquanto isso, nos bastidores do governo, cada vez revestia-se da maior importância o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI, criado em 13 de junho de 64, com o objetivo de produzir e operar informações conforme os interesses da ditadura e de seus aliados. A expansão do SNI teve como consequência o recrudescimento da repressão política. Foi criada a Operação Bandeirantes, financiada também por multinacionais, como o Grupo Ultra, a Ford, General Motors, entre outras. A OBAN contava com integrantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Política Estadual, Departamento da Polícia Federal, Polícia Civil, entre outros. Foram tão eficientes seus métodos de combate à subversão, por meio de torturas e assassinatos, que serviu de modelo para a implantação, em escala nacional, de organismo oficial, Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Ato falho, por causa do governo que não é mais interino, ou simplesmente DOI-CODE. O DOI-CODE visava exclusivamente prender, torturar e matar opositores políticos. A luta pelo esclarecimento das mortes e desaparecimentos políticos ocorridos durante o período da ditadura militar iniciou-se ainda na primeira metade dos anos 70 e se estende até os dias de hoje. De início, foram os grupos de familiares que, em diferentes estados, começaram a se organizar para denunciar não somente as mortes e desaparecimentos de seus entes queridos, mas também as bárbaras torturas e as péssimas condições pelas quais passavam os presos políticos naquela época. Naquele momento, foi de fundamental importância o apoio de alguns setores da Igreja, com suas comissões de justiça e paz, e de alguns parlamentares oposicionistas. Desgastada politicamente e alarmada com a caótica situação de sua política econômica, a ditadura se lançou em uma farsa chamada Abertura Democrática, sob os auspícios do general Geisel, o então presidente da época. Desta forma, oficialmente a ditadura não mais assumia o assassinato de seus opositores. Tentava passar a ideia de que não havia mais repressão política e de que estava dizimada a subversão. Em compensação, o número de desaparecidos políticos cresceu absurdamente. O primeiro morto oficial nessa época é de julho de 75, José Ferreira de Almeida. Mas só chegou à opinião pública o caso de Vladimir Herzog, oficialmente morto, em outubro daquele ano. Por essa ocasião, também se iniciaram as primeiras articulações para se construir um movimento a favor da anistia. Formaram-se entidades como o Movimento Feminino pela Anistia e Liberdades Políticas e os Comitês Brasileiros pela Anistia. Essa luta em diferentes segmentos da sociedade civil brasileira foi se reorganizando e se fortalecendo, sobretudo no final dos anos 70. Os familiares recorriam aos advogados que apelavam para o habeas corpus, mesmo suspenso com a edição do AI-5, em 68. Foi um recurso bastante utilizado na tentativa de preservar a vida dos presos, embora os juízes militares nunca o aceitassem. Era uma forma de pressão, tanto para avisar os órgãos de repressão do conhecimento dessas prisões, quanto para repudiar a supressão desse direito. No caso dos desaparecidos, a resposta era invariavelmente encontra-se foragido. O termo desaparecido é usado para definir a condição daquelas pessoas que, apesar de terem sido sequestradas, torturadas e assassinadas pelos órgãos de repressão, as autoridades governamentais jamais assumiram suas mortes e prisões.
O termo morto oficial significa que a morte das pessoas presas foi reconhecida publicamente pelos órgãos repressivos. Em 28 de agosto de 79, a promulgação da Lei da Anistia marcou definitivamente para os familiares dos mortos e desaparecidos a perda de seus parentes. A anistia trouxe de volta os presos políticos, exilados e clandestinos para o convívio social e político, mas muitos mortos e os desaparecidos não voltaram sequer na forma de um atestado de óbito. Pressionado pela opinião pública, o regime militar foi obrigado a conceder a anistia. Mas uma anistia onde foi incluída a humilhante proposição de se dar um atestado de paradeiro ignorado ou de morte presumida aos desaparecidos, pretendendo assim eximir a ditadura de suas responsabilidades e impedir a elucidação das reais circunstâncias dos crimes cometidos. Enquanto a ditadura procurava, assim, ocultar seus crimes, resolvendo burocraticamente a ausência de dezenas de militantes, era apresentado à nação a descoberta do corpo do primeiro desaparecido político, Luiz Eurico Terreira Lisboa, localizado, enterrado como indigente, sob nome falso, no cemitério Dom Bosco, em Perus, na periferia de São Paulo. Contudo, eles foram anistiados, não por império da lei, mas por interpretação na qual a pretensa abertura política poderia retroceder, segundo os próprios setores do regime, se houvesse, por parte das oposições, uma postura revanchista. O termo revanchismo tem sido usado para criticar a atitude daqueles que insistem em investigar os casos dos mortos e desaparecidos pela repressão política e exigem os julgamentos dos responsáveis por tais crimes. No entanto, este é o imperativo do processo de democratização real da sociedade brasileira, que precisa reconhecer a verdadeira história do regime militar de 64. Isto é fundamental para que as atrocidades não se repitam. Passados 37 anos da promulgação da Lei da Anistia, o número de mortos e desaparecidos políticos atinge a soma de 434 pessoas. Este total, superior aos 360 anteriormente reconhecido pelo Estado em 2013, é fruto do trabalho incansável da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais e do nosso Comitê Estadual. Destes 434 brasileiros e brasileiras, 210 são oficialmente classificados como desaparecidos políticos. Outros, 224, tiveram reconhecimento formal de suas mortes. No Rio de Janeiro e Pernambuco, desde 1990, iniciaram-se pesquisas nos institutos médicos legais, polícias técnicas e cemitérios da periferia. A partir da abertura da vala, um marco na luta pelo resgate dos mortos e desaparecidos, os familiares passaram a reivindicar, de maneira mais contundente, os acessos aos arquivos policiais da ditadura. Também neste mesmo período, a Comissão de Representação Externa de Busca dos Desaparecidos, presidida pelo então deputado federal Nilmário Miranda, conseguiu obter os relatórios das Forças Armadas, com algumas informações falsas e incompletas. Se verdadeiras, as datas das mortes contidas nesses relatórios mostram que, em muitos casos, os desaparecidos, como os da guerrilha do Araguaia, ficaram por longo tempo presos, sendo torturados. Outras valas clandestinas foram abertas, graças a pesquisas feitas pelos grupos Tortura Nunca Mais, no cemitério de Ricardo Albuquerque, no Rio de Janeiro, e no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Nelas se encontram despojos de presos políticos. Na Vala Comum do Rio, havia pelo menos restos mortais de 14 presos políticos. No Recife foram encontrados os restos mortais das pessoas mortas na chacina de São Bento, quando, em 1963, o delegado da Polícia Paulista, Sérgio Paranhos Fleury, foi até lá, orientado pelo agente infiltrado Cabo Anselmo, matar militantes da vanguarda popular revolucionária. Amplos setores da sociedade brasileira, não só das elites, foram coniventes com a ditadura. Eis uma constatação necessária, para que talvez sirva como ponto de partida para explicar a dificuldade de reflexão sobre o tema de crimes cometidos a partir do golpe de 64. Guardadas as devidas proporções, isso lembra os problemas dos alemães no acerto de contas com o passado de barbaridades nazistas. Daí, em parte, as tentativas de esquecer o assunto em nome da reconciliação
ou de tratar o tema como se fosse algo ultrapassado com o fim da ditadura, algo que estaria por merecer um ponto final. Isso, aliás, ajuda a explicar este novo golpe que atinge o Brasil, um golpe político, jurídico, midiático, que hoje se consumou, tirando do comando do país a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita com o voto de mais de 54 milhões de brasileiras e brasileiros. Este golpe, que já vinha sendo arquitetado pela direita desde que perderam as últimas eleições, teve seu desfecho exatamente hoje. Usando argumentos mentirosos e se aproveitando da covardia de parlamentares corruptos e sem compromisso com a população, os representantes das elites, que nunca aceitaram a instalação de um governo popular nesse país, estão jogando no lixo todos os avanços da nossa frágil democracia. Mas não vamos deixar que o dia 31 de agosto seja marcado pelo medo ou pela opressão. Vamos transformá-lo em um dia de luta e resistência. Por isso mesmo, fizemos a proposição a essa Casa Legislativa para que, nesta data, seja instituído o Dia Municipal em memória dos desaparecidos políticos. No próximo dia 16 de setembro, será marcado o 37º aniversário do retorno de Miguel Arraes do exílio. Exílio este imposto pelo golpe militar, que o arrancou do comando do governo de Pernambuco, porque ele não se rendeu aos que queriam praticar a injustiça, e insistiu em defender a democracia, assim como a presidenta Dilma, a mais nova vítima dos golpistas. Mas engana-se quem imaginar que a luta pela democracia será deixada de lado. Assim como jamais serão deixados de lado nossos companheiros e companheiras Amaro Félix Pereira, Almir Custódio de Lima, Davi Capistrano, Edgar Aquino Duarte, Eduardo Collier Filho, Ezequias Bezerra da Rocha, Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, Irã Lima Pereira, Luiz Almeida de Araújo, Manuel Aleixo, Mariano Joaquim da Silva, Miguel Pereira dos Santos, Ramires Maranhão do Vale, Ranúzia Alves Rodrigues, Rui Frazão Soares, Humberto Albuquerque Câmara Neto. Nossa luta continuará hoje, amanhã e sempre. Grande abraço para vocês. Muito obrigado, vereadora Marília Arraes, pelas suas colocações. Dando prosseguimento aos trabalhos, quero registrar as presenças do professor Paulo Rocha, representante da CUT Sintep. Bem-vindo, Paulinho. Também do presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Camila Falcão. Bem-vinda, Camila. Também do sociólogo, ex-preso político e membro do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, senhor Manuel Aires. Também do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana de Pernambuco, Augusto Santana. Não é meu irmão, não, tá? Mas tem Santana, é gente boa. Também quero registrar a presença do coordenador do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, senhor Kleber Luiz. Bem-vindo, Kleber. Nesse momento, eu convido o senhor Edival Nunes Cajá para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Boa tarde, companheiros e companheiras do plenário e os que compõem a mesa, a vereadora Marília, na pessoa da qual quero saudar a todos, inclusive o presidente. A união
a Organização das Nações Unidas estabeleceu que o dia 30 de agosto deve ser considerado o dia do preso político desaparecido, Dia Internacional do Preso Político Desaparecido. Aqui no nosso país é que se inventou essa figura do desaparecido político. Quando a ditadura, além de assassinar revolucionários, combatentes da democracia, do socialismo, defensores do povo, da classe trabalhadora, resolveu fazer uma dupla punição, negar aos familiares o direito milenar dos povos, mesmo quando em guerra, de enterrar os seus mortos. Esse sofrimento levou a várias mães, esposas, namoradas, filhas, a organizar o comitê do movimento de mulheres pela anistia no Brasil em 72. E este movimento foi ganhando adesão, inclusive de Teresina, esposa do general Zerbini. E por meio dessas mulheres que visitavam os presos nos presídios, as informações começou a sensibilizar o parlamento, a esquerda, a Igreja Progressista, que passaram a tomar iniciativas. Aqui em Pernambuco, Dom Helder criou a Comissão de Justiça e Paz, da qual fui um dos seus integrantes, com a finalidade de ser a voz daqueles que não tinham voz. E esta comissão passou a ser perseguida por dar a voz àqueles que não podiam falar, mas cumpriu um papel histórico. E quando fui preso, como integrante desta comissão, a comissão obteve apoio da Comissão Nacional e da Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, em Roma, que terminou vindo um telegrama do Papa Paulo VI ao general ditador Geisel, solicitando que poupasse minha vida. Estas comissões de Justiça e Paz, as comissões de Direitos Humanos, nas assembleias, nas câmaras, começaram a ter outro sentido. A própria Ordem dos Advogados do Brasil começou a criar Comissão de Direitos Humanos. E esse movimento começou a criar dificuldade para a ditadura, exigindo que prestasse conta dos desaparecidos, que, na verdade, estavam assassinados. E o pior, a Comissão Nacional da Verdade, quando encerrou seus trabalhos em dezembro de 2014 e entregou à presidente Dilma as suas recomendações, suas 39 recomendações, identificou que todos os casos de tortura que levaram à execução teve ordenamento direto do gabinete do ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou da Presidência da República. De maneira que a Comissão Nacional da Verdade classificou os 5 presidentes ditadores como delinquentes. E o que é mais grave, essa Comissão Nacional da Verdade enviou ofício a todos os 3 comandantes das 3 armas, indagando se alguma das repartições
dessas três forças tinham sido utilizados como espaço de tortura. Todos os três comandantes negaram. Como é que pode essa instituição, chamada Forças Armadas, continuar entre aquelas que têm o respeito da população? Baseado em quê? Se ela se recusa a entregar delinquentes, pessoas que cometeram crime dentro da sua instituição, é natural que nas instituições, nas famílias, as pessoas cometam erro, mas é natural a sua punição exemplar. Fazemos isso entre nossas famílias. Agora o Papa não se cansa de pedir perdão pela Inquisição, pelos crimes que cometeu, porque as Forças Armadas do Brasil não podem prestar conta, pedir perdão à sociedade e prestar conta informando os seus torturadores, para que sejam punidos exemplarmente. E enquanto não fizer isso, todas as três armas ficam cúmplices da tortura no nosso país. Esse é um débito perante a história. Em todos os países que tiveram ditadura, que romperam a Constituição, e é um crime romper a Constituição, as Forças Armadas poderiam botar um presidente da República para disputar com o Jango. Tem o dever de ser guardião da Constituição. E a violaram, depuseram um presidente. O Congresso decretou vacância da presidência quando o presidente se encontrava no Brasil. Tudo articulado, como os documentos de hoje provam, pela Casa Branca e pelo Departamento de Estado e a alta burguesia do nosso país. Quem tiver dúvida, assista um filme chamado O Dia que Durou 21 Anos. Está lá, em preto e branco, os documentos, as conversas do embaixador Lincoln Gordon com Castelo Branco, então comandante do Estado-Maior em Brasília. As conversas de Lincoln Gordon com o chefe do Departamento de Estado e, finalmente, com o presidente da República, organizando o golpe no nosso país, organizando o IBAD, como hoje o Instituto Milênio, financiando candidaturas, articulando golpes, como esse recentemente, praticado no dia de hoje, para atender aos interesses do grande capital financeiro estadunidense e do nosso país. O povo brasileiro é um povo que tem tradição de luta. Desde que aqui chegaram os europeus, que nós vivemos a experiência de violações de nossos direitos. E desde lá, que está registrado a resistência, os líderes, os heróis do nosso povo. E esses nomes que a companheira Marília leu aqui, esses desaparecidos, e esses mortos, cerca de 500 brasileiros, oficialmente reconhecidos pelo Estado. Mas é muito mais, companheiros e companheiras. Clodomir Moraes, um velho lutador social, aqui de Pernambuco, um baiano, mas que foi deputado aqui em 56, foi preso aqui, representante da ONU, depois de exilado para a América Latina, afirmava, faleceu este ano, começo do ano, afirmava que só dos militantes da base das ligas camponesas, aquele militante anônimo, que muitos deles não tinham qualquer documento, mas eram valentes organizadores do povo nos engenhos, nas usinas. Eles só da base das ligas em Pernambuco, mais de 100 militantes sumiram, foram assassinados pela polícia privada das usinas, pela capangagem das usinas, e depois jogados nos rios da Mata Sul, que passa em Afogado, que vem de Palmares, descendo por Serinhaém, Barreiros, Rio Una, e na Mata Norte. E era período de inverno, abril de 64, e corpos e mais corpos. E os familiares que lá fossem
prestar queixa, recebia a ameaça, se botasse qualquer informação em qualquer lugar, voltariam para destruir o resto da família. E aqueles humildes lavradores tinham que se mudar para outras terras para poder não ver o resto da sua família ser destruída. Foi com essa ação deletéria, criminosa, que impuseram o golpe ao nosso país. Agora, no Brasil, Honduras e Uruguai e Paraguai, modernizaram a forma de intervenção, a forma de fazer golpe de Estado. Os tempos são outros, mas o nosso povo não demorará a perceber que esse ato de hoje é resultado do inconformismo do que perderam as eleições recentes para presidente da República. Porque nenhuma prova, conforme vários juristas apresentaram, que justificasse arrancar a presidente da cadeira da presidência, justificava tamanha violência. São fatos. Portanto, foi uma ação política dos mais poderosos, do seu inconformismo, com a pequena alteração na correlação de força, na distribuição da renda, na aquisição de novos direitos, na moradia, e em vários outros setores da sociedade, na educação. É isso que levou a essa meia dúzia de magnatas, de banqueiros, de arrogantes, a fazer esse julgamento. Um julgamento que é um processo político para criminalizar, particularmente os companheiros do PT, como em outros momentos, como foi em 64, o alvo eram os comunistas, os perigosos, eram os terríveis. Como já está claro que os comunistas têm orelha, boca, nariz, são iguais às outras pessoas, não tem mais cabimento esse tipo de satanização que se fez em 64. Portanto, para concluir, a nossa luta para referenciar o nome dos nossos heróis, que foram encarcerados e assassinados, os que foram exilados e os que foram presos e depois retornaram. Nós dizemos que esses companheiros assassinados são norma de conduta para a humanidade. Todos esses brasileiros, africanos, espanhóis, europeus, como Júlio Futic, que deram sua vida, mas não delataram seus companheiros, não delataram a sua organização, não traíram a democracia e nem seus princípios de ideais socialistas. São referência para a humanidade. Eles não morrem, eles adquiriram a imortalidade. Viva os desaparecidos políticos, eterna referência da luta popular e revolucionária da humanidade. Muito obrigado. E fora Temer. Quero, nesse momento, registrar também as presenças do coordenador nacional da União Juventude e Rebelião, Alexandre Ferreira. Cadê Alexandre? Também registrando a presença do presidente da associação, ou melhor, da presidente da Associação Recifense dos Estudantes Secundaristas, Tailine Maiara. Também a presença do representante do Grêmio do FPE Recife, Luísa Rodrigues. Também da senhora Elizabeth Araújo, representando o movimento de mulheres Olga Benário. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho, né? Depois da fala do senhor Edival Nunes Cajá, fica difícil alguém falar depois dele, né? Mas vamos dar oportunidade, né? Convido o senhor Marcos Vinícius, coordenador-geral da União dos Estudantes de Pernambuco, o EP, para que então venha à tribuna e faça as suas colocações.
Boa tarde a todos e todas, a quem preside a sessão solene. Queria parabenizar a vereadora Marília Reis pela iniciativa e queria dizer que os estudantes pernambucanos dessa geração de 2016 se referenciam, se inspiram e não esquecem daqueles que lutaram pela democracia no nosso país, daqueles que defenderam o que acreditavam ser o mais justo para a sociedade brasileira. E no dia de hoje, 31 de agosto de 2016, nós ainda temos dezenas de jovens, de lutadores, de sonhadores, que por arrogância, por intolerância política, por divergência de classe, inclusive, não se contentaram em conviver com pessoas que pensam diferente, com pessoas que agem diferente, com pessoas que querem uma sociedade diferente e que, por isso, sequestraram, mataram, torturaram esses jovens, essas brasileiras, esses brasileiros, que muitos deles, inclusive estudantes, que pagaram, infelizmente, com o que há de mais valoroso, que é a sua vida. A União dos Estudantes de Pernambuco, Cândido Pinto, tem como patrono Cândido Pinto, que também é um estudante que, quando protestava pela morte do Padre Henrique, foi alvejado com tiros de metralhadora no bairro da Torre, e tem como secretário-geral perpétuo Demócrito Souza Filho, que morreu assassinado também quando fazia parte de um comício na Praça da Independência, conhecida como Praça do Diário, contra a ditadura Vargas. A história do povo brasileiro, essa história que dizem que o povo brasileiro sempre dá um jeitinho, é um povo ordeiro, pacífico, um povo que sempre está aí, nesse jeito, levando a vida e sendo feliz, independente das condições de vida. Eu tenho uma outra impressão dessa história. Ao constatar hoje que, passados desde 1985, 32 anos do golpe do fim da ditadura militar, ainda o Estado brasileiro não teve a hombridade de devolver às famílias desses desaparecidos e desaparecidas. Você, quando tem contato com a história que o Comitê Memória, Verdade e Justiça faz menção, a importante menção de colocar no nosso cotidiano, você percebe que sumiram e desapareceram com o que há de mais nobre, o que há de mais evoluído na sociedade. Jovens que queriam uma sociedade sem injustiças, jovens que queriam uma sociedade sem opressões, jovens que queriam uma sociedade com educação de qualidade, com respeito ao próximo, jovens que queriam essencialmente o fim da ditadura e a democracia. O nosso Estado brasileiro, por uma fatalidade histórica, não conseguiu conviver com esses jovens e ceifou a vida de vários. E o mínimo que precisa fazer, isso é uma luta política constante dos movimentos sociais, é reparar o erro. Eu, particularmente, quando erro, não gosto de errar e trabalho para corrigir o meu erro. E acho que isso é um princípio que todo mundo adota, inclusive o Estado brasileiro inclinou-se para fazer isso, porém de uma forma insuficiente. A nossa Comissão da Verdade, comparada de outros países da América Latina, chegou muito tarde, foi muito pequena e conseguiu fazer pouco. E ainda o recorte histórico de Vargas, a ditadura militar iniciada em 64. Então, essa bandeira continua erguida. Atualmente, a gente está vendo princípios democráticos sendo violados, não na mesma intensidade ou com a mesma forma de antes, mas a gente está tendo, na essência, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, a forma é que é diferente. E se a gente não trabalhar para corrigir os erros cometidos pelo Estado brasileiro, se a sociedade não exigir isso, talvez esses erros possam se repetir. E é muito ruim ver mães e familiares sem conseguir dormir sabendo onde seu filho está. Irmãos sem saber onde o seu irmão está.
se ele ainda fica a esperança de rever, porque nem o mínimo, que é assumir a culpa, o Estado brasileiro conseguiu fazer. Por isso, é muito importante mencionar essa história recente do nosso país. Essa história recente, ela precisa ser lembrada, apropriada pela sociedade brasileira, para que a gente não permita que erros como esse se repitam. Porque, do jeito que vai, pelo caminho que a classe dominante está querendo encaminhar o nosso país, muita violência vai voltar a acontecer. Não é à toa que hoje jovens são mortos nas periferias do nosso país e nem se investiga, porque se acostumou-se com a impunidade herdada desse período da ditadura militar. Não se pune. Quando não se pune, se acha, em tese, correto, porque um erro foi cometido e não houve punição, então se repete. E hoje a gente convive com esse tipo de prática, e infelizmente, na minha opinião, podemos dizer assim, sociologicamente, historicamente explicando, herdamos isso por falta de punição daqueles que cometeram um crime na ditadura militar e hoje se sentem à vontade para cometer atrocidades semelhantes, torturas semelhantes ao que fizeram na ditadura militar. Infelizmente, isso ainda temos hoje. E para que isso acabe de uma vez por todas, nós precisamos começar e fazer em todas as esferas as correções. As correções precisam ser feitas. E nós estamos do lado de quem quer o correto, do lado de quem quer corrigir. A União dos Estudantes de Pernambuco está do lado desses que querem a justiça e sonha com a sociedade, assim como esses desaparecidos e desaparecidas políticas sonhavam. É esse o mundo que a gente quer, é um mundo de liberdade, é um mundo onde não haja discriminação, onde não haja perseguição a quem pensa diferente, a quem quer diferente. Precisamos de um mundo cada vez mais igual e não conseguiremos isso ficando ainda com essa mancha na nossa história de ter desaparecidos políticos. Precisamos romper com essa forma de conduzir a justiça no nosso Brasil e precisamos investigar e julgar aqueles que cometeram crime. Se for provado, eles precisam pagar. Agora, se não for, aí ficamos de acordo com o que está dado. Então, queria agradecer mais uma vez a iniciativa da vereadora Marília Reis. Está de parabéns. Essa não é uma bandeira que todos abraçam, infelizmente. Precisa ser abraçada por mais e mais representantes do povo nas diversas instâncias municipal, estadual e federal. Muito obrigado. Fora Temer. Convido o senhor Davi Lira, presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco. Boa tarde a todos os companheiros aqui presentes. Queria iniciar minha colocação aqui. Nesse momento tão importante para a democracia do nosso país, saudando a nossa vereadora Marília Reis por essa iniciativa importante e também um herói que lutou contra a ditadura militar, que está representado aqui, o nosso companheiro Cajá, que foi torturado e está aqui firme e forte na luta pelo direito do povo. Queria dizer que os estudantes secundaristas cumpriram um papel importante na luta contra a ditadura militar. O primeiro estudante morto, dia 1º de abril de 64, o estudante Jonas José de Albuquerque, que foi morto por defender, de fato, a democracia, por defender a soberania do país. E esse estudante, junto com o estudante Ivan Aguiar, que também foi morto, tinha sonhos de entrar na universidade, de ter uma profissão, de ter família, e todo esse sonho foi destruído a partir do golpe militar. E tantos outros estudantes, o estudante Fernando Santa Cruz, o estudante Edson Luiz, o estudante Onestino de Guimarães e tantos outros.
a sede do movimento estudantil da UNE foi queimada e o movimento estudantil foi perseguido e vários teve que entrar na clandestinidade. Então, esse momento é importante fazer uma reflexão do nosso papel. Então, a juventude não pode esquecer os trabalhadores, o povo desse país, o que foi 64, o que representa. E nesse momento da conjuntura, onde a gente vê a consolidação de um golpe, um golpe obscuro, um golpe machista, que, de fato, rasga a nossa democracia, uma democracia jovem, que foi conquistada através de muito sangue. Mas a gente não pode perder nunca a expectativa da luta, porque a ditadura militar, muitos até achavam que era impossível derrotar o exército, né? É impossível derrotar a polícia fascista. E mesmo assim, nós conseguimos. Aqueles que deram sua vida, está comprovado hoje que foi importante. Porque graças a esse momento, a gente pode fazer passeata, pode ter o Grêmio Estudantil, pode ter o sindicato, e a gente não corre o risco de ser perseguido e muito menos de ser torturado. E a gente precisa dar continuidade a essa luta. Então, a partir desse momento, essa consolidação desse golpe que acontece no nosso país, a gente precisa se organizar. A única forma de derrotar os poderosos, essa burguesia, é se organizando. A maioria do povo que constrói a riqueza desse país, que trabalha todos os dias, precisa se organizar, ocupar as ruas, como fizeram agora recentemente, em 2013. Então, esse tem que ser o nosso papel, de elevar a consciência dessa juventude, dos trabalhadores e do povo do nosso país. E, por fim, a gente vê, até hoje, até o momento, algumas escolas que, infelizmente, recebem o nome de torturadores. Então, Castelo Branco e vários outros. E é o momento da gente repudiar e solicitar, de fato, que o governo faça a renomeação dessas escolas com os verdadeiros heróis, que foi Jonas José, Ivan Aguiar, Manuel Lisboa e tantos outros companheiros que deram a sua vida em defesa da democracia, em defesa da soberania do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi, pela sua fala. Convido, e gostaria de colocar aqui um tempo para que a gente possa, uma vez que estamos na época de campanha e a vereadora também tem compromisso de agenda, a corredora, ou melhor, a corrida é grande e 2 de outubro está aí, né, vereadora? A gente não pode vacilar, é um tiro curto. Na verdade, todos nós temos que ir para a rua, né, agora, Isso. Protestar contra tudo isso que tem acontecido. Verdade, mas fique à vontade. Eu queria colocar 3 minutos para o senhor Tiago Santos, presidente do Sindicato dos Operadores de Telemarketing de Pernambuco, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Alfredo Santana e agradeço e parabenizo a vereadora Marília Reis pela iniciativa de propor essa sessão solene em homenagem aos desaparecidos políticos. Eu quero dizer que hoje o nosso país
enfrenta um golpe parlamentar, institucional, promovido pelas mesmas classes dominantes, a burguesia, os donos das grandes extensões de terra, das indústrias, dos bancos, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, e essas mesmas classes dominantes que estão financiando e dando sustentação a esse golpe que se conformou no dia de hoje, essas mesmas classes dominantes foram responsáveis pelo golpe militar de 1º de abril de 1964, que produziu centenas de mortos e desaparecidos políticos, torturados, que promoveu 21 anos de um regime de exceção, censura e cerceamento das liberdades democráticas para jogar nas costas da classe trabalhadora a crise do modo de produção capitalista. As mesmas crises que são responsáveis pelas guerras no mundo, como acontece hoje as guerras no Oriente, o bombardeio na Síria, que justificaram a invasão do Iraque ou a ocupação do Haiti. Essas classes dominantes tudo fazem para assegurar a exploração da classe trabalhadora. E diante do avanço da organização dos trabalhadores, da mobilização popular, que arranca conquistas e liberdades democráticas, como o direito de eleger o seu presidente da República ou os seus representantes parlamentares, nos momentos de crise, essas classes dominantes golpeiam os trabalhadores nos seus direitos e nas suas conquistas, como fizeram em 1964, produzindo esses desaparecidos políticos que hoje aqui nós homenageamos. Ao lembrar os nossos mortos e os nossos desaparecidos políticos, desaparecidos que, aliás, eles, os agentes da repressão, da tortura, eles quiseram que permanecessem desaparecidos para que continuassem como uma ameaça diante de nós, diante dos seus familiares, diante dos seus amigos e diante dos lutadores por uma sociedade socialista. Eles que quiseram que, permanecendo como desaparecidos, servisse de exemplo para que nós não seguíssemos lutando e enfrentando o seu poderio. Hoje, ao lembrar os nossos mortos e os nossos desaparecidos, os lembramos não só para exigir a punição dos criminosos da ditadura militar, não só para exigir o fim da exploração capitalista e do poder econômico da burguesia e dos patrões, mas para dizer que os nossos desaparecidos são um exemplo, não para que a gente tenha medo de lutar, mas um exemplo de coragem, de como enfrentar a exploração capitalista, de não ceder diante das ameaças, da pressão, de não ceder diante daquilo que aparentemente parece ser um poder indestrutível, mas que o povo pobre, os trabalhadores explorados e oprimidos, desde que se organizem, seremos capazes de derrotar esse seu poderio, porque se sustenta apenas na exploração capitalista. Fora Temer, pelo poder popular e pelo socialismo, pela punição aos torturadores da ditadura militar. Não esqueceremos os nossos mortos, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua fala, Tiago. Quero aqui registrar a presença da senhora Luísa Batista. Ela é diretora-geral do Sindicato das Domésticas do Estado de Pernambuco, diretora da CUT. Muito bem-vinda. Cadê a Luísa? Ô, Luísa, Deus te abençoe.
Nesse momento, convido o senhor Serginaldo Quirino para que faça a sua colocação na tribuna. Vamos ceder 3 minutos também, né? Nosso amigo. Boa tarde a todos e todas, à vereadora Marília Reis, ao presidente da mesa, Alfredo Santana, e a todos os companheiros que compõem a mesa. Eu não vou ser repetitivo, mas quero colocar a seguinte questão. Se o Brasil tivesse, de fato, feito a punição aos torturadores, talvez a gente não tivesse hoje esse golpe que está ocorrendo no nosso país. A impunidade leva exatamente a essa situação. Porque, na verdade, a gente viu por diversos momentos se repetindo nas ruas frases, atitudes, tentativas de resgatar a ditadura militar no nosso país. Então, a impunidade leva exatamente a que a história se repita. E esse resgate que nós fazemos aqui hoje, não deixamos morrer esse momento, resgatar os lutadores, os heróis, aqueles que lutaram, reconhecer que pagaram com a própria vida para que nós pudéssemos estar hoje na democracia, mesmo com toda essa deficiência, é de fato a gente acreditar que é possível a gente transformar a sociedade a partir do momento que nós reconhecemos a nossa história. E aí, como já foi colocado aqui, o nosso país, o Brasil, foi senão um dos únicos países que não levou a cabo a punição aos torturadores, aos assassinos, daqueles que lutaram em defesa da democracia. E é importante colocar que esse ato, para nós, é fundamental, porque ele resgata essa história. Não ocorre permanentemente um ato como esse, não ocorre em todo o país, né, nem com frequência. E isso devia ser, de fato, uma coisa permanente, um resgate permanente. Porque as pessoas que foram assassinadas, que foram desaparecidas, essas pessoas pagaram com aquilo que há de mais valioso, que é a questão da vida. E a gente percebe que hoje, o tempo que nós estamos, nessa atual conjuntura, são tempos difíceis que se avizinham. São tempos que nós podemos perceber que com a ascensão da direita, a direita mais reacionária, a tendência é aumentar a criminalização dos movimentos sociais, a tendência é aumentar a repressão às lutas sociais, a tendência é maior repressão àqueles que lutam em defesa dos trabalhadores, dos estudantes, da população mais necessitada. Vamos precisar, de fato, que em cada um de nós possamos resgatar esses heróis que nós aqui estamos reconhecendo, para que nós possamos nos fortalecer no dia a dia da nossa luta, para que nós possamos fortalecer o combate contra a direita que agora assume o nosso poder, né, assume o nosso país. Então, acreditamos que esse gesto, esse ato aqui hoje, da vereadora Marília Reis, que teve, né, no seu avô, o doutor Arraes de Alencar, governador, uma figura importantíssima na luta contra a ditadura militar, nós acreditamos que esse resgate é fundamental para a nossa história. E aí queremos, ao mesmo tempo também, afirmar que saberemos honrar cada gota de sangue, cada história, cada pessoa que lutou, deu a sua vida pela democracia do nosso país. Porque o que nós podemos fazer de mais valioso para essas pessoas é, de fato, hastear bem alto seu nome, sua bandeira, pela democracia e também pelo socialismo do nosso país. Vamos à luta, vamos à vitória, companheiros. E fora Temer. Muito obrigado pela sua fala. E, nesse momento, eu quero parabenizar a excelentíssima vereadora Marília Reis pela brilhante iniciativa de fazer essa justa homenagem, porque a Casa José Mariano é a casa do povo do Recife. E já presidimos aqui muitas sessões solenes, reuniões solenes, e hoje, embora não pareça, mas nos emociona, vem lágrimas nos nossos olhos, quando vemos que a história que foi contada,
a respeito de um ato grotesco, de uma dívida enorme que essa nação tem para com a família, para com o povo que teve os seus entes queridos tragados, dilacerados, numa época cruel, época da ditadura. E parabenizo, portanto, a iniciativa dessa vereadora guerreira, que chegou a essa casa em 2008, solteira, não era mãe, hoje já é mãe, né? Tem a pequena com ela, e desejo que essa casa não perca essa guerreira, de nome de um guerreiro Arraes, muito lembrado por fazer diferença aqui no estado de Pernambuco, e que nos trouxe tantos benefícios quando governou a cidade do Recife, governou o estado de Pernambuco, e todos lembram, foi Arraes que fez. Arraes faz, Arraes vai fazer mais. E hoje tem aqui a Marília, que é a sua descendência, e tenho certeza que ações como esta nos enchem de orgulho por saber que há pessoas de bem que lutam para que tenhamos um país mais justo, que não venhamos cometer erros tão grosseiros como a ditadura militar cometeu. E desejo à senhora vereadora Marília Arraes que obtenha êxito na sua vida em tudo, sucesso na sua jornada, que está aí mais uma batalha pela frente, e dizer, não pare de lutar por aqueles que mais precisam, porque isso a senhora sabe fazer muito bem. Parabéns, vereadora. Quero aqui finalizar, mas não posso deixar de agradecer a todos que fazem essa casa, a todos da Guarda Municipal, àqueles que fazem parte do grupo de limpeza e conservação aqui dessa casa, a todos da imprensa, da equipe da Éden, a todos que fazem o cerimonial dessa casa, com a Ana Torte, a Cris e toda a sua equipe, enfim, ao Legislativo que trabalha, e essa reunião aqui foi aprovada pelos 39 vereadores, por unanimidade, aprovaram, quando foi colocada em votação aqui nessa casa, e dizer que muito gostaria de estar aqui nessa reunião, presidindo essa solene, o presidente da casa. Mas ele falou, vereador Alfredo, por favor, me ajude, a minha corrida está grande. E, com muito prazer, nós viemos aqui, então, mas ele gostaria muito de estar aqui, presidindo essa sessão, o vereador, presidente da casa, Vicente André Gomes. Desejamos a todos sucesso. Que Deus abençoe a todos. E, conforme aqui o nosso Edival Nunes Cajá nos passava, haverá uma finalização desse ato, não vai terminar aqui, porque todos estão convidados a saírem caminhando para ali o monumento da tortura, que é uma vergonha, mas está ali marcado, e ali vai ser colocado rosas no memorial do Tortura Nunca Mais. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, uma ótima tarde. Deus abençoe.